Com a palavra, de novo, Pondé. Então, caros irmãos e caras irmãs, a minha questão com o veganismo é porque é uma forma de puritanismo radical e uma forma de negação da realidade, um modismo de riquinho que coloca em risco, inclusive, a vida de filhos quando os têm. Não teve como. A gente teve que fazer um vídeo extra que está começando agora. Vegflix no ar. Olá pessoal, tudo bom? Vamos direto já? Eu não vou nem comentar. Só antes, compartilhe, se inscreva, curta, deixe o sininho das notificações pronto para te avisar quando tem vídeo extra. Eu vou assistir junto com vocês as principais partes desse novo vídeo que o Pondé fez falando sobre veganismo. Vamos lá? Vem comigo. Na verdade, eu não tenho nada contra uma pessoa ser vegana. E por que haveria de ter, né? Uma pessoa pode comer o que ela quer ou deixar de comer o que ela quer. Também vegetarianos ou pessoas que uma época dizia que tinha dieta paleolítica, sei lá. E é bom a gente lembrar o seguinte, gente. Veganismo não é sobre alimentação. A alimentação vegana, como a gente chama, é uma consequência de um aspecto anterior. O veganismo é o resultado imediato da ideia da concepção dos direitos animais. Nós identificamos que os animais são seres sencientes, como depois ele vai falar, e baseado nisso a gente avalia o que nos faz respeitar os animais e o que deveria ser levado em conta quando a gente pensa em respeito, em direitos. Basicamente é isso. Então, naturalmente, quando você identifica essas questões do direito animal, você se torna uma pessoa vegana. E dentre todos esses aspectos, a gente acaba tirando do prato produtos de origem animal. Não porque nós estamos pensando numa dieta ou numa alimentação, é porque é uma consequência natural em relação à nossa postura perante os animais. Isso é básico. E quando ele fala desse jeito, ele já entra no assunto de forma equivocada. Eu uso muitas vezes a expressão vegano como uma metáfora um pouco ampliada para um certo tipo de comportamento que tem a ver com o veganismo enquanto filosofia de vida. Mas eu não tenho nada contra uma pessoa deixar de comer carne. Ninguém em sã consciência pode ter. As pessoas comem o que elas gostam de comer e deixam de comer o que elas não gostam de comer. A ideia, né, a ideia oriunda da filosofia do Peter Singer, por exemplo, do Animal Liberation, que então cunha a noção de especismo e de que a gente trataria animais de forma violenta, porque os animais seriam portadores de senciência, não de consciência, mas senciência, e, portanto, eles teriam uma certa consciência simples, digamos, ou uma senciência do sofrimento. Então vamos lá. Sobre essa questão do Animal Liberation, eu acho que se o Pondé ler, eu acredito que ele tenha lido, mas talvez com aquela ideia já de ler, pensando no que vai rebater, dá a impressão que ele entendeu o livro como se o livro estivesse falando sobre alimentação. Tanto é que ele só fala de alimentação. E eu vou reforçar, o veganismo é uma postura em relação aos animais, perante os animais, perante essa senciência que não é que supostamente os animais teriam. A ciência já comprovou. Usar esses termos podem gerar uma certa confusão. Não, a ciência já comprovou. Os animais, sim, eles têm senciência. Eles podem sentir, eles podem sofrer, eles têm prazer em determinadas situações, eles lutam pela vida deles, pela liberdade deles, lutam pelos seus próximos. Uma mãe senciente, de um animal senciente, que todos eles são, lutam por suas crias. Isso não se debate mais. E, portanto, a gente deveria trazê-los para o âmbito da proteção utilitária do bem. O Peter Singer é um descendente da filosofia utilitária e, portanto, o bem é você não fazer um ser que tem ciência sofrer. Então, você não poderia comer animais, por exemplo. Eu acho o raciocínio muito claro e, portanto, não acho que o problema é na lógica da filosofia. A minha questão com o veganismo é porque eu acho ele muito simplista em relação à vida, puritano. E sim, o veganismo é simples, não é simplista, é simples, é um conceito muito básico e simples, que nos remete a uma ideia de que nós devemos respeitar os seres conforme as suas características e conforme os seus interesses.
que existem direitos básicos. Inclusive ele fala tanto do Peter Singer, o Peter Singer foi importantíssimo, mas vieram outras ideias que aprofundaram esse conceito, saindo do âmbito utilitarista e levando para outros níveis e não simplesmente na questão utilitária. Certo. Eu entendo que a violência contra os animais, a discussão sobre o aumento da sensibilidade com relação aos animais é um fato, né, que tem acontecido no mundo. Eu acho que isso tem que ser analisado, inclusive, numa chave narcísica. Tem mendigos agora, mendigas principalmente, que estão carregando cachorrinhos para pedir esmola no farol ao invés de bebês. Por quê? Porque há um crescimento de sensibilidade em relação aos animais e uma diminuição em relação às crianças, por uma razão muito óbvia: criança enche o saco. Bom, essa questão dos cachorros, ele usa de forma avessa, porque para o veganismo é tão deplorável usar um animal, explorar um animal para conseguir uma gorjeta, conseguir uma esmola, como é usar crianças. E isso não é comparar os seres em sua totalidade, mas é comparar nessa circunstância. Ambos sofrem e o nosso respeito não está diante da nossa espécie, mas está diante daquele ser que sente, o que ele sente, como ele sente e como a gente deve se portar em relação a essa situação. Vamos lá, vamos continuar. E um animal é muito mais fácil de você criar do que uma criança. Mas eu não quero ir por esse lado. Eu acho que a minha crítica ao veganismo é o puritanismo que ele carrega dentro dele. Não é a mera opção alimentar. Óbvio que não. É o puritanismo. A ideia de você não fazer parte de nenhum ciclo de violência na natureza. A natureza é um ser extremamente violento e cruel. Agora, criticar o puritanismo vegano não significa ser a favor de tortura animal. Mas, ao mesmo tempo, é a própria natureza que come a si mesma. Eis que aí a gente entra no grande ponto, a dificuldade. Porque se o Pondé, ou qualquer outro, fosse a fundo sobre essa ideia de que, não, eu sou contra a crueldade, eu acho demais isso, porque isso é totalmente vegano. Lá no fundo, todo mundo tem essa visão de que nós não devemos ser cruéis com os animais. Entretanto, eles criam uma linha de corte onde nós não devemos ser cruéis até onde nos convém. Ou seja, matar 70 bilhões de animais, somente contando os terrestres, e quase 1 trilhão de animais, contando os marinhos, para usar de alimento e que a gente não precisaria, o que não mais seria um outro termo para se usar, senão crueldade. Você utilizar os animais sem necessidade. Você pode dizer que, mas lá na Antártida não tem jeito. Não, a grande maioria, o Pondé não está falando, vocês vão ver que não é sobre quem mora lá no Ártico, na Antártida, não. Ele está falando do nosso dia a dia. Essas pessoas têm sim condição do quê? De escolha, de escolher. Vamos continuar e você vai perceber que é disso que a gente está falando. E aí vem essa dificuldade terrível de, sim, confirmar. É crueldade fazer algo sem necessidade com os animais, sem respeitar. E seria questionável mesmo até que ponto a gente levaria essa discussão de que, não, mas nesse caso a gente precisa. Né? E na medida que a natureza come a si mesma, por que a gente que faz parte da natureza e precisa, inclusive, de proteína animal, não pode comer? Aí tem que voltar rapidinho. Ele fala duas coisas rápidas aqui. Olha, a natureza é violenta e come a si mesma. Ou seja, é violenta, deixa. Mas se alguém entra na casa do Pondé para assaltar e vai lá e soca, ele vai na polícia reclamar, porque a nossa sociedade não aceita a violência que é da natureza. Os seres humanos brigavam e brigam ainda por territórios. Os seres humanos travam batalhas, matam milhões de pessoas por conta de uma natureza que a gente tem de lutar por território, de lutar por poder. Mas isso a gente tenta evitar. E eis que de repente o Pondé, como a maioria das pessoas, veganos sabem do que eu estou falando, vira um nutricionista e diz que nós precisamos de proteína animal. É como se ele dissesse, eu nem gosto de carne, viu? Eu não gosto, eu como porque a gente precisa. Ora, não é por causa de proteína, não é por causa de necessidade, mesmo porque já está provado que não tem necessidade alguma você e qualquer outra pessoa comer em qualquer fase da vida proteína animal, seja de carne, de leite, de ovos, ou seja, a alimentação aí sim, que as pessoas chamam vegana, pode sim ser adotada por você que está me assistindo. Vamos lá, vamos continuar. Você vê pessoas ligadas ao veganismo
de uma forma radical, que expõe os filhos, inclusive, a problemas nutricionais graves, por simples moda. Bom, essa dos filhos aí eu tenho certeza que ele está se referindo ao caso que saiu de pais que foram presos por terem dado a uma criança uma alimentação à base de vegetais, ou seja, vegana. Mas quando foram ver exatamente qual que era a alimentação dessa criança, era terrível, era restritiva ao máximo, não era um problema da alimentação vegana, era um problema de pais irresponsáveis que não davam a alimentação correta, ainda que fosse vegana. E isso acontece em diversos lares, Brasil e mundo afora. Eu poderia citar aqui um caso nos Estados Unidos que há pouco tempo uma criança de 8 anos foi retirada e esses pais foram processados porque ele pesava 95 quilos. Ou seja, pais irresponsáveis. E não problema do veganismo e não problema de outra questão alimentar além disso. Porque se você seguir uma alimentação correta, adequada, vegana, você vai beneficiar e muito o seu filho. Né? Então eu vejo o veganismo não a vontade de não comer carne, mas eu vejo a filosofia vegana puritana como uma espécie de terraplanismo. Terraplanismo? Né? Só que um terraplanismo que virou business. Né? Na realidade, o veganismo hoje é big business. Você tem grandes empresas investindo em comida vegana justamente porque tem aí uma faixa social média alta que gosta de ficar curtindo essas modinhas, porque se você não tiver dinheiro, você vai comer PF mesmo, vai comer a mistura que está à sua mão naquela meia horinha que você tem para comer na hora do almoço, certo? Então você tem big business no mundo investindo nessa classe média alta e alta que resolveu dizer que não faz parte do ciclo da violência no mundo. Pondé, aí vamos lá. Primeira coisa, dá para fazer o PF vegano, dá para fazer a comida de alta gastronomia vegana, dá para fazer tudo, Pondé, porque a base da alimentação é arroz e feijão. A alimentação vegana é arroz e feijão. A base do que a gente come é isso. Agora, o fato de estar surgindo uma alta gastronomia, que é nova, é recente, não significa que se restringe a isso. Está se descobrindo isso, coisa mais normal. Aliás, eu aposto que muita gente que segue você deve comer lagosta, deve comer caviar, coisas muito, mas muito caras do que essa tal moda de riquinhos que você está citando. Porque o veganismo é isso mesmo, vão surgir comidas bem elaboradas para pessoas ricas que exigem mais isso e tem o veganismo para quem tem menos dinheiro. Inclusive, a própria Lana Rocks, um beijo para a Lana, hein? Ela mesma fez uma semana mostrando como era possível você fazer café da manhã, almoço e jantar e café da tarde com R$ 50 durante uma semana inteira. Ou seja, o fato disso estar surgindo agora é porque sim, é uma onda, é uma moda, assim como o jeans foi uma moda e ficou até agora, mudou a forma da gente se vestir, assim como os Beatles foram moda e mudou a forma das pessoas lidarem com música, e a rebeldia daquela época transformou um período inteiro da história da humanidade via música. Não tem nada contra a moda, o que a gente tem que ver é se essa moda tem conteúdo. E Pondé, tem muito conteúdo. Prepare-se, porque logo você também vai estar se rendendo a esses restaurantes aí de riquinhos e tal, porque eu tenho certeza que você poderia pagar. Vamos lá, vamos continuar. Então, a crítica que eu faço ao veganismo é a visão simplista de mundo, porque você se alimenta de animais não significa a priori que você seja a favor de tortura animal. É o puritanismo de acreditar que você se torna uma pessoa, de certa forma, fora do ciclo da violência, fora do ciclo do sofrimento. É a rigidez dessa auto-virtude. E peraí, vamos lembrar de uma coisa, né? Todo mundo que acha que é virtuoso, quando você conhece um pouco a história da filosofia e a história da teologia judaico-cristã, você saca logo que quem se acha muito virtuoso, na realidade, não é alguém de muita confiança, né? Bom, vamos lá. Nesse pacote aí que ele fala, ele termina falando sobre pessoas virtuosas, né? Então é uma forma de transformar o veganismo em pessoas que querem ser melhores. Não. São pessoas que procuram fazer coisas melhores. Isso é bem diferente. Acredito que quando o Pondé vai chupar uma bala, ele pega aquele papel que antes
tempos atrás a gente jogava no chão e não ligava, ele procura um lixo. E que há pouco tempo atrás não era nem separado. Agora a gente procura um lixo separado, né? Um lixo que possa ser reciclado. Isso não tem nada de fazer com que as pessoas se sintam melhores ou não. Isso tem a ver com a gente avaliar a nossa realidade, avaliar a relação nossa com as coisas e fazer melhores escolhas. Fazerem escolhas que têm a ver com aquilo que a gente acredita, com valores que a gente acredita. E, se sim, a natureza é violenta, se faz parte da nossa natureza, também faz parte da natureza humana avaliar, questionar e mudar seus hábitos, mudar a forma de lidar com as coisas. Isso não tem nada de diferente, não tem nada de fazer com que as pessoas queiram se sentir melhores ou não, mas um equívoco que traz uma confusão para quem hoje começa a entender ou descobrir o veganismo. Então, caros irmãos e caras irmãs, a minha questão com o veganismo é porque é uma forma de puritanismo radical e uma forma de negação da realidade, um modismo de riquinho que coloca em risco, inclusive, a vida de filhos quando os têm. Olá, ele repete a questão de serem de riquinhos, radicalismo, né? Um puritanismo radical. Vamos lembrar que eu acredito que o Pondé também seja radical. Por exemplo, ele deve ser extremamente radical contra o estupro. Eu imagino que ele seja. O fato de ser radical não significa que você está agindo de forma equivocada. Talvez o radicalismo, quando a gente pensa em algo de embate, de violência, usando o termo naquele sentido que se acostumou ultimamente, aí é um equívoco, mas esse radicalismo de você tentar ter atitudes positivas e não violentas e não cruéis contra os animais, não tem nada de negativo. E depois ele reforça das crianças, né, num equívoco crasso aí em relação à nutrição, pegando alguns casos que podem sim ocorrer, eu já comentei, mas se quiser a gente pode pegar dados como o fato de mais de 1/3 das crianças nas escolas hoje estão acima do peso. E são todas crianças que, na visão do Pondé, os pais não estão colocando elas em risco. E a gente sabe que obesidade é risco sim. E que tem uma teoria de mundo completamente dissociada da realidade. Eu proporia que os veganos lessem autores que têm teorias da natureza, como o próprio Marquês de Sade, certo? Em que a natureza é extremamente cruel. Porque eu não sei se vocês sabem, mas câncer também é natural. E aí no final, o Pondé quer terminar com chave de ouro, e realmente ele terminou. Ele colocou a bola na marca do pênalti, porque eu posso dizer o seguinte, é verdade, o câncer é natural, e nós tentamos evitá-lo. Explorar, comer animais, pode até ser, na sua visão, natural, mas eu digo para você, você também pode evitar, viu? É isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado. E esse debate vai longe, né? Porque o veganismo está crescendo e cada vez mais esse assunto vem à tona. Gente, Vivência Vegflix está chegando de 8 a 10 de novembro. A gente espera vocês com a gente. Se informe melhor, eu vou deixar o link aqui. E é isso, Vegflix, Universo Veg em um só canal.